E aí galera, tudo bem? Meu nome é Livingston. Eu estou aqui para explicar um método de ordenação por inserção a partir de um fluxograma. Bom, o método de ordenação por inserção consiste em fragmentar um vetor em duas partes, virtualmente, uma parte ordenada e uma parte não ordenada. A parte ordenada, toda vez que você for começar a ordenar o vetor por inserção, a parte ordenada dele vai conter apenas uma posição. E essa uma posição vai estar ordenada. E toda vez que eu pegar um valor depois dessa parte que eu já considero ordenada, eu vou comparar. Se o valor que eu peguei para comparar for menor que o valor da minha primeira posição, eu vou pegar o valor da minha primeira posição, passar ela para a segunda e vou pegar o valor que eu tinha pego para comparar se era menor e vou inserir ele naquela posição que era inicial, que eu considerava a parte ordenada. Bom, isso funciona só para a primeira vez. Depois, quando você tiver 3 ou mais dados, você não vai ficar repetindo isso em essa mesma sequência. Ou seja, você vai continuar tendo a sua sequência de dados ordenados, porém você vai ter mais dados. Ou seja, quando você tiver 2 ou mais dados ordenados, você vai pegar o próximo valor depois desses dados ordenados e vai comparar com o último da parte ordenada. Se for menor, eu pego o último da parte ordenada, passo para a posição onde eu peguei o meu valor para comparar e insiro esse valor ali e continuo comparando. Se esse valor ainda for menor que o próximo, eu pego o próximo, coloco ele onde eu havia inserido ele anteriormente e insiro ele em outro lugar. E assim sucessivamente. Bom, agora eu vou explicar um pouco do método main, como está aqui. O meu método main, ele está bem simples. Eu estou declarando aqui uma variável inteira do tipo n, e estou também inserindo um valor nela. Esse valor vai servir para ser a quantidade de posições do meu vetor, que vai ser do tipo inteiro, porque eu só vou receber valor inteiro para essa ordenação. Poderia receber valor em real, do tipo de dupla precisão? Poderia, porém eu estou fazendo um simplesinho para ficar mais fácil de entender. Bom, aqui eu declarei um contador, chamei ele de i, para usá-lo no nosso método, no nosso comando de repetição for. Para quê? Para inserir os valores no meu vetor. Bom, aqui o meu contador vai receber o número 0 e vai variar de 0 até n-1. Por que n-1? Porque a quantidade de posições do meu vetor não é igual à posição do meu vetor, porque o meu vetor começa na posição, a primeira posição dele é a posição 0, então a última posição dele vai ser a posição n-1. E aqui eu estou fazendo igual, por exemplo, vamos começar a executar logicamente. E recebeu 0, aí o meu contador, aí eu vim aqui, li um valor e armazenei ele no meu vetor v, que eu estou chamando aqui de v, na posição 0. Depois que eu fiz isso, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu estou incrementando um valor 1 a mais toda vez que eu passo por essa partezinha aqui. Eu passei por aqui, eu venho aqui e incremento 1. Depois eu venho aqui, o meu i, que é a minha variável aqui, ó, como vocês podem ver, o meu i vai aumentar mais 1. Então ele vai ficar repetindo isso aí até chegar a n-1. Bom, depois de chegar a n-1, eu vou imprimir essa mensagenzinha aqui, simples, só para mostrar para o usuário como foi que ele digitou a sequência dos dados para a gente. Aí, depois que eu imprimir essa mensagem, eu vou vir aqui e vou chamar o método de imprimir array.
e passando o vetor v como parâmetro. Por que imprimir array? Array é a mesma coisa que um vetor. Bom, vamos lá analisar esse método imprimir array. Bom, o método imprimir array está recebendo aqui o vetor como parâmetro. Estou declarando um contador também chamado de i e estou fazendo um comando de repetição também for, que está fazendo basicamente a mesma coisa do outro, porém ao invés de receber valor, eu estou mostrando o valor contido naquela posição. Bom, aí ele vai executar aqui até sizeVet-1. O que isso daqui faz? Isso daqui pega o tamanho do meu vetor e subtrai 1 por conta daquele lance da quantidade de posições, não ser a posição. Por quê? Se eu tiver um vetor de 12 posições, por exemplo, a última posição dele vai ser 11, ou seja, n-1. Esse comando sizeVet-1 está fazendo nada mais, nada menos do que n-1, igual no outro comando de repetição que estava lá no método main. Por que não está acontecendo de dar conflito de variável? Porque aqui é uma variável local, essa variável i é uma variável local, e lá ela é uma variável global. Aqui, essa variável i pertence só a esse método. Toda vez que esse método for acionado, eu vou criar uma variável para ele chamada i e vou utilizá-la. Assim que ele chegar no final, eu vou parar de utilizar essa variável e ela vai sair da memória RAM do meu computador. Então, depois que ele chegar no final, que ele terminar esse comando de repetição, ele vai vir aqui, voltar para o método main e vai chamar o método ordenar, passando o vetor v para ele como parâmetro. Depois que eu passar o vetor v para ele como parâmetro, vocês podem olhar aqui, ó, eu estou recebendo o vetor, estou chamando de vet, estou declarando uma variável que vai ser um contador para um comando de repetição chamada i, do tipo inteiro. Estou declarando aqui outra variável que vai ser outro contador de um outro comando de repetição que estou chamando de j, e aqui eu estou declarando uma variável auxiliar para armazenar o valor que eu estou comparando, para fazer aquele esquema de substituição de valores. Bom, aqui eu estou iniciando o meu comando de repetição for do 1. Por que do 1 e não do 0 como os outros comandos de repetição for que eu já fiz anteriormente? Porque lembra que a primeira parte, a primeira posição de um vetor, se eu tiver só ela já está ordenada, porque é apenas um elemento? Então, tendo isso em vista, a gente não precisa organizar ela. A gente precisa organizar as demais. Porém, eu posso alterar a posição desse meu valor que estava na primeira posição, que era a posição 0. Bom, como eu vou fazer isso? Depois desse lance aqui, vocês já entenderam, né? Alguns, pelo menos, que estou pegando o número de posições, subtraindo 1 para eu chegar até a última posição do meu vetor. Bom, aqui eu estou atribuindo o valor para minha variável auxiliar, que vai servir para fazer uma cópia do valor que eu tenho armazenado na posição i, que é aqui, que está começando com 1. Ou seja, o valor que eu armazenar na posição 1 do meu vetor, eu vou fazer uma cópia dele para minha variável auxiliar. Para quê? Para fazer o esqueminha aqui de substituição de valores, que eu já vou explicar. Bom, por que eu declarei essa variável j e por que eu coloquei ela recebendo i-1? Bom, porque eu não preciso varrer todo o vetor. Eu preciso varrer apenas a parte ordenada do meu vetor. Para quê? Para continuar mantendo ela ordenada sempre que eu pegue um valor a mais. Como eu faço isso? Bom, eu faço isso da seguinte forma. Eu pego um valor, comparo ele com i-1. Por que i-1? I-1 é a minha
primeira posição, na verdade é a última posição da minha parte ordenada, porque a gente começa a ordenar de trás para frente, não de frente para trás. Bom, então aí eu tenho a última posição da parte ordenada, eu vou comparando assim um com o outro e até ser a menor, até eu achar uma que o meu valor comparado seja maior do que algum outro valor e menor que outro. Então eu encaixo ele nesse meio. Bom, vou explicar como eu vou abrir esse espaço para encaixar o meu valor. Eu estou variando aqui de j maior ou igual a zero. Por quê? Porque aí sempre eu vou varrer toda a parte ordenada. Eu vou varrer sempre da posição i-1 até a posição 0, toda vez. E toda vez que j continuar sendo maior ou igual a 0, eu vou cair nesse comando de decisão, esse comando if, que é um se. E o que esse se está fazendo? Bom, como o próprio comando diz, se a variável auxiliar tiver o valor dela menor que o valor que tiver armazenado no meu vetor na posição j, isso aqui é um j, tá, galera? Na posição j, eu vou atribuir para a posição onde anteriormente era o valor da minha variável, eu vou sobrescrever pelo valor que eu estou lendo agora. E o valor que eu estou lendo agora vai passar para a posição onde estava o valor da minha variável auxiliar, que no caso seria o meu VET-I ali, antes de entrar nesse comando de repetição aqui, que é um enquanto, ou seja, um while. E estou fazendo o seguinte, eu ando o meu valor que eu estou comparando agora, se for menor, eu ando com ele uma casa para frente, insiro o valor da minha variável auxiliar no lugar, na posição desse vetor onde eu estou comparando. Depois que eu fizer isso, eu vou decrescer um valor de j, ou seja, j vai ser toda vez que isso daqui for ou não verdade, eu vou decrescer 1. Por que decrescer 1? Senão eu vou acabar entrando em um loop infinito. Bom, assim que esse comando de repetição aqui terminar, ele vai retornar para o método main e vai aqui vai imprimir a mensagem depois de ordenar, dois pontos, tal. Aí ele vai chamar o método de imprimir array de novo, passando o vetor v. Só que, porém, agora o nosso vetor v está ordenado. Bom, vou mostrar uma breve execução aqui do nosso fluxograma aqui. E, como vocês podem ver, ó, ele declarou a variável n e está esperando um valor para ela. Bom, vou colocar o valor aqui 3, para não ficar muito grande. Depois a gente faz com um valor maior. Aí aqui eu declarei o meu vetor com 3 posições e declarei a minha variável i, que começou a valer 0. Quer ver? Vou abrir aqui para vocês para mostrar o valor da minha variável. Ó, aqui. Tá vendo? A minha variável i foi declarada e n tem 3 posições. Bom, tá vendo? Por enquanto está inutilizado, porque eu ainda não inseri nenhum valor que eu vou inserir agora. Por exemplo, o valor 9. Inseri, aí aqui ele veio, incrementou 1 no meu for, no meu i, e veio estar esperando outro valor. Qual outro valor? Não sei, um 2, por exemplo. Incrementou 1 de novo, veio, ó, vocês estão reparando? Aqui ele está adicionando os valores aqui no vetor e o i está aumentando. O i agora vale 2 e está esperando um novo valor. Um novo valor, vamos colocar um 5, por exemplo, também. Ele fez isso, aí agora ele vai imprimir na ordem que a gente colocou. Ó, ele tem o vetor e está variando o i, e está imprimindo os valores que a gente fez. Agora ele vai entrar no método ordenar.
ele vai começar, ó, declarei as variáveis, vão ver, ó, agora i tá valendo 1, j tá valendo 0 e a minha variável auxiliar tem valor igual a 2. Por que igual a 2? Porque eu comecei da posição 1. Comecei dessa posição. Então, vamos lá. Continuar executando aqui. Ó, ele caiu no nosso comando de decisão e vai verificar. Vamos ver se é verdade? Pô, é verdade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor, que é o 2, e vou escrever ele em qual posição? I mais 1. Qual posição que é I mais 1? É essa daqui, ó. Mas qual valor que eu vou colocar aqui? O valor do vetor que eu estou comparando, que é j, ou seja, i menos 1. Vamos ver se ele vai sobrescrever. Sobrescreveu. E agora? Agora eu vou atribuir o valor da minha variável auxiliar, que é esse valor aqui, para a posição 0 do meu vetor. Vamos ver? Ó, vocês viram? Mudou. Aqui, ó, passou a valer 2. Aqui antes era 2 e aqui era 9. Eu alterei a posição. Bom, agora ele vai decrescer j. Decrescendo j, vamos ver se ele a decisão, ó, passou a valer menos 1. Isso aqui tem que dar falso. Se der falso, o que ele faz? Retorna aqui para o nosso for. Então vamos ver se ele vai retornar para o for. Ah lá, retornou. Retornando para o for, ele vai adicionar 1 à variável i e vai de novo mudar o valor da minha variável auxiliar. Ó, adicionou 1 para i e agora eu vou mudar o valor da minha variável auxiliar. Estou pegando o valor de 5. Bom, agora eu vou adicionar o valor para j de i menos 1. Quanto que é i menos 1? 1. Ele vai começar de qual posição? Da posição 1. A partir do momento que ele começa da posição 1, o que ele vai fazer? Ele vai cair no nosso comando de decisão e vai vir aqui, ó, i mais 1 é a posição 2. Eu já tenho esse valor guardado, eu posso simplesmente vir aqui na posição 1, que é a posição que eu estou, e pegar esse valor e escrever aqui. Por quê? Eu já tenho esse valor mesmo, então não tem problema. Ó, atribuir aqui, mudou. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu valor da variável auxiliar e vou colocar na posição do meu vetor, na posição j, na posição 1. E aí, ele vai decrescer novamente 1 de j. Bom, feito isso, ele vai cair lá, pô, j é igual a 0. Eu posso ser igual a 0? Posso. Então ele vai tentar de novo. Só que, tem algum outro valor? Não tem outro valor, cara. O nosso vetor acabou. Então, a partir do momento que o nosso vetor acabou, ele vai direto pular a parte de atribuir valores, porque a minha variável j não está dentro dos valores necessários para se ordenar, porque a posição 0 já estava ordenada. Bom, feito isso, ele vai retornar para o nosso comando aqui do while, que ele vai decrescer 1 de j valendo menos 1, e é isso daqui tem que dar falso. Quando dá falso, aqui ó, vocês podem ver, eu retorno aqui para o meu comando for, e depois eu vou passar lá para o final do meu comando, que eu vou retornar o meu vetor como parâmetro. Retornando, eu vou voltar lá para o main, e quem ele vai, ó, agora ele vai imprimir essa mensagem aqui, depois de ordenar 2 pontos. Depois que ele imprime essa mensagem, agora a gente vai chamar o método de imprimir o vetor, passando o vetor já ordenado como parâmetro, como vocês podem ver aqui do lado. Bom, aqui agora entramos no nosso
método para imprimir, vou declarar aqui a nossa variável i, que vai ser o nosso contador. Declarei, está inutilizada. Bom, aqui eu estou indo de 1 até o tamanho do vetor menos 1 e estou imprimindo a mensagem vetor na posição tal, que seria a posição i aqui, que está variando 0, 1, 2, ele vai imprimir vetor na posição 0 é igual a o valor que está nessa posição. Vetor na posição 1 é igual a o valor que está nessa posição. Vetor na posição 2 é igual a o valor que está nessa posição, que seria respectivamente 2, 5 e 9. Bom, vou mostrar isso aqui para vocês. Olha lá, ó, nossa variável i está valendo 0. E agora eu vou imprimir a mensagem. Olha lá, imprimir a mensagem, vetor na posição 0 igual a 2. De novo, vou imprimir o próximo, i começou a valer 1, e agora eu vou imprimir o que está na posição 1. O que está na posição 1? O valor 5. Agora i passou a valer 2, o que está na posição 2? O valor 9. E assim ele vai retornar lá para o método main e vai encerrar. E é isso aí, pessoal, muito obrigado e espero que vocês tenham. Bom, agora nessa segunda parte do vídeo que eu estou gravando, eu vou mostrar ele executando, ordenando um vetor de 12 posições para poder eu terminar minha façanha, porque isso aqui, galera, é um trabalhinho de escola, então vocês não liguem tanto para isso. Bom, mas vamos lá. Vetor de 12 posições, que eu vou atribuir os valores 75, 99, 77, 29, 61, 17, 88, 25, 59, 65, 54 e 59 novamente. E olha lá, executou agora no modo rápido e vocês podem ver que, ó, ele mostrou a ordem que eu digitei: 75, 99, 77, 29, 61, 17, 88, 25, 59, 65, 54 e 59. Depois que ele ordenou, ele mostrou 17, 25, 29, 54, 59, 59, 61, 65, 77, 88 e 99. Bom, fica assim e terminamos por aqui. Valeu.